Nos últimos meses, o povo brasileiro foi induzido a acreditar que a reforma política poderia trazer aperfeiçoamentos à legislação eleitoral e partidária e, simultaneamente, contribuir para a legitimação da representação popular através dos partidos políticos. E muitas foram as propostas. E ontem, na Câmara dos Deputados, ficou evidente que, tendo em vista a correlação de forças naquela Casa de Leis, dificilmente teremos qualquer alteração na legislação vigente. E, se de um lado é realmente muito grande o número de partidos, se de um lado há a certeza de que a sociedade deixou de perceber nos partidos políticos alternativas nítidas para a superação de graves problemas nacionais, por outro lado, há, pela impossibilidade de modificação da legislação, há pelo menos a sinalização de que os partidos políticos permanecerão como instrumentos fundamentais para o acesso e controle do poder político. Tentaram e não conseguiram enganar a população, mas nunca o povo brasileiro foi cientificado da importância dos partidos políticos, mas de como acontece o processo eleitoral. Na eleição majoritária, para os cargos executivos e para o Senado, é fácil compreender que o mais votado é o eleito. É fácil compreender, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, a necessidade de um segundo turno, desde que no primeiro nenhum candidato alcance a metade mais um dos votos. Esta compreensão é imediata, mas na eleição para deputados e vereadores, a eleição proporcional, esta sim, a eleição partidária. Porque na eleição majoritária, a importância do partido é que o partido há de ser identificado em função de suas propostas. Na eleição proporcional, além dessa identificação, é preciso compreender o peso do partido. Eu tenho tido a preocupação, senhor presidente, ao longo dos anos, de tentar conseguir, até da Justiça Eleitoral, a explicitação do significado e como se dá a apuração na eleição para deputados e vereadores. Porque, em consequência do desconhecimento, deputado Jânio Mendes, encontramos eleitores que dizem assim: eu voto é na pessoa, eu não quero saber do partido, eu voto na pessoa. Sem o conhecimento de que, ao votar num candidato, o eleitor está dizendo com o seu voto: dentre os candidatos desse partido, a minha preferência é que este seja o eleito. Porque o meu voto
poderá ajudar a eleger o candidato no qual eu estou votando ou contribuir para a eleição de qualquer outro candidato do mesmo partido. Isto não é dito. Não há o conhecimento. Que se houvesse esse conhecimento, o eleitor primeiro, antes de votar no candidato a vereador ou no candidato a deputado federal ou estadual, ele escolheria primeiro o partido com o qual ele tivesse maior identidade. E aí sim, ele escolheria um candidato que estaria na legenda com a qual ele guarda a identidade. Como isso nunca foi explicado, a manipulação tentada de dizer não é justo que um deputado tenha 50 mil votos e não seja eleito, enquanto um com 20, 30 mil votos é eleito, que o partido elegeu um número maior. Dito simplesmente assim, a reação é uma, mas também poderia ser dito, não é justo que um candidato com 200 mil votos, eleito, ele vai ter na Casa Legislativa o mesmo peso que tem um deputado eleito com 30 mil. Mesmo o com 30 mil estando dentro do universo de cadeiras a serem preenchidas. Então, não havendo tal explicação, fica muito fácil a manipulação. Então é preciso dizer, nas democracias representativas, são os partidos políticos que dão sustentação. Através do partido político é que se dá o acesso ao poder político. Na eleição majoritária, é eleito o mais votado. Mas na eleição proporcional, para deputados e vereadores, o partido elege proporcionalmente, elege um número de candidatos na proporção direta da soma de todos os votos recebidos por todos os seus candidatos. Sem esse conhecimento. Mas as fórmulas apresentadas, especialmente a do Distritão, que foi derrotada, era o caminho para o aniquilamento dos partidos políticos. Seria a prevalência do poder econômico, sem nenhuma dúvida. E aí, senhor presidente, vem uma questão relevante, que envolve o financiamento da campanha. E também foi derrotado o financiamento por pessoas jurídicas. Derrotado. Ainda mais diante desse escândalo. As grandes empreiteiras, tendo seus dirigentes sentados no banco dos réus. E as grandes empreiteiras não estão apenas na Petrobras, elas estão em todas as grandes obras públicas. Elas estão consorciadas em todas as privatizações, a começar pelas estradas. São elas que corromperam o processo político. São elas que ilegitimaram o processo político, que ilegitimaram a representação popular. Porque é duro verificar homens públicos que construíram uma carreira ao longo dos anos e são identificados pela população, que assumem o poder político, mas não têm autoridade moral, por motivos justos ou por perseguição política. Não quero entrar nesse detalhe. Mas não é razoável alguém presidir o Congresso Nacional e estar sendo processado,
criminalmente, às vezes vários processos. Como é que fica o cidadão comum? Eu me lembro, senhor presidente, que há muitos anos atrás, lá em Realengo, na escola Presidente Roosevelt, estava eu caminhando para concluir o primário e a professora resolveu fazer uma consulta aos alunos sobre a esperança. E eu, aos 10 anos de idade, falei: a minha esperança aumenta quando eu vejo os homens importantes falando. Eu fico a imaginar, se eu, aos 10 anos, conhecesse os homens importantes, talvez eu não tivesse aquela opinião. Porque, lamentavelmente, os homens importantes estão construindo a desesperança, a desilusão, mas também a revolta. E aí, senhor presidente, diante desse quadro, não é razoável que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, não apresente o seu voto. Está sentado, pediu vistas, desde abril do ano passado, a contribuição de pessoas jurídicas. Já houve a decisão. A maioria dos ministros já disse: contribuição de pessoa jurídica é inconstitucional. Mas o ministro Gilmar Mendes, certamente conluiado com o poder econômico, ou sendo orientado por interesses outros, diante de uma situação tão dramática, ele mantém o pedido de vistas. Ele quer esperar o quê para apresentar o seu voto? Porque o voto dele pode contribuir para uma vitória mais expressiva ou para uma derrota menos acachapante. Mas a decisão já está tomada. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, já entendeu que a contribuição de pessoa jurídica é inconstitucional. E que não venham também com o discurso do financiamento público. A população também não aceita a orgia com o fundo partidário, agora aumentado em 300%, 500%. Nem contribuição de pessoa jurídica, nem contribuição, nem financiamento público. Que os partidos políticos mobilizem sua militância, tenham a contribuição, a participação, porque aí sim o poder econômico deixará de influir e progressivamente os mandatos serão mais legitimados. Os partidos políticos fortalecidos e as representações políticas aumentando a esperança da população pelas realizações e pela solução dos grandes problemas. Muito obrigado, senhor. Próximo orador.